Agora vamos para a notícia internacional, gente, porque lá no México, o prefeito de Uruapã, Carlos Manzo, ele foi morto após ser baleado no centro da cidade. O Eliseu Caetano vai trazer os detalhes agora ao vivo dessa situação. Eliseu do céu, foi tipo uma execução mesmo? Bem-vindo de novo. Exatamente, Márcia. Foi uma execução e, infelizmente, viu? Esse prefeito ele era muito conhecido lá no México pela luta dele contra as organizações criminosas de tráfico de drogas. Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. Voltamos a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 1h em ponto nesse momento aqui na costa leste americana. Temperatura no sul da Flórida na casa dos 28 graus Celsius. Estamos acompanhando aí agora as repercussões pós-assassinato do prefeito Carlos Alberto Manzo Rodrigues. Ele foi assassinado a sangue frio na cidade que ele dirigia, Uruapã, que fica no estado de Michoacán, no México. Era sábado de noite, aconteciam as celebrações aí, as festividades do Dia dos Mortos, lá na Praça Central de Uruapã, quando ele foi assassinado na frente de todos que estavam lá nesse dia de festa e de celebração. O Manzo, ele era um crítico aberto do crime organizado, vinha pedindo já há bastante tempo ajuda, tanto estadual quanto federal lá no México, para combater aí, tentar conter os cartéis de drogas na região. Vale lembrar que Michoacán é um dos estados mexicanos com a maior atividade de grupos criminosos armados disputando territórios, além de ser bastante conhecida como rota de tráfico e também um local onde as extorsões são muito comuns. Esse ataque, como eu disse, foi durante um evento público, o que demonstra, não apenas de acordo com as autoridades, né, mas com o nosso senso comum, a audácia dos criminosos e também a fragilidade da proteção de autoridades. Tudo porque ele já estava sob proteção desde pelo menos 2023. Proteção essa que foi reforçada em 2024, inclusive com o apoio da Guarda Nacional lá do México. Ou seja, nem todo esse aparato foi suficiente para conter a ira dos bandidos e também a raiva dos bandidos contra esse prefeito que liderava ali uma oposição aos cartéis de drogas na região. De acordo com o Gabinete de Segurança Federal mexicano, um dos agressores morreu no local durante o ataque. Houve ali uma troca de tiros com alguns policiais e, portanto, um homem teria sido abatido. 2 outros homens suspeitos foram detidos por terem conexão com o assassinato. As investigações, de acordo com as autoridades do México, ainda continuam e múltiplas linhas estão sendo investigadas, obviamente, como não poderia deixar de ser, inclusive essa que eu citei, o fato dele ser um combatente contra os cartéis de drogas, contra o tráfico de drogas lá na região. A população local, inclusive, a gente tem uma matéria sobre isso, Bruno e Márcia, no site da Jovem Pan e nas nossas redes sociais, estão acompanhando o cortejo, o funeral, e diversas manifestações foram registradas na manhã dessa segunda-feira lá nessa cidade e em cidades vizinhas do México também, viu? A gente vai seguir daqui, como o Luca Bassani disse, a equipe de internacional da Jovem Pan acompanhando essas e outras notícias importantes do mundo no dia de hoje. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas agora, começando pelo Acácio Miranda. Acácio, quando morre uma autoridade política, né, fica claro que o Estado falhou de alguma forma na segurança pública. E no México, a questão do narcotráfico ali, né, é muito grande e preocupa as autoridades, inclusive americanas, né? Em toda essa situação da Venezuela com os Estados Unidos, vem uma situação agora dessa morte do prefeito, acende um novo alerta, né? Márcia, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes em que morre uma autoridade, o Estado mostra a sua incapacidade. Mas o que mais me chama a atenção nessa reportagem é que se nós tirássemos a palavra México e colocássemos a palavra Brasil, nenhum de nós brasileiros ficaria tão chocado assim, porque nós temos acompanhado tantos episódios de violência que a morte de uma autoridade talvez seja o último passo para nós nos considerarmos também
Não sei se um narco-estado, mas um estado controlado pelo crime organizado. E veja que no caso do México, essa epidemia criminal é tratada com bastante robustez por parte das autoridades, e os principais vizinhos ali, principalmente os Estados Unidos, eles se preocupam tanto com isso que as autoridades americanas agem no território mexicano exatamente, óbvio, em parceria com o governo mexicano, exatamente para que esse problema não transponha, não atravesse a fronteira entre os dois países. Então eu acho que aí fica principalmente uma lição para nós brasileiros. Nós não estamos tão longe dos mexicanos. E até bem pouco tempo atrás, a situação do México nos chocava. Pois é, e aqui no Brasil a gente tem a situação das milícias, muito grande também no Rio de Janeiro, nessas operações que a gente tem visto, né, Kriegner? Tivemos também a morte de uma autoridade policial importante aqui em São Paulo, o delegado Rui Fontes. Então parece que cada vez mais a gente se aproxima dessa realidade que, como o Acácio falou, parecia distante, era só no México, né? Exato, e a gente não pode ignorar, Márcia, o fato de que também as lideranças do crime organizado, não só elas se conversam, como elas se estudam também. Então a tendência de organização é sempre evoluir para onde uma outra organização já evoluiu, né? Elas não estão andando de forma exclusiva, ou mesmo separada, né? Individualista ali. Elas têm uma percepção, tanto é que seguem os mesmos passos. Então o México está numa situação pior do que a do Brasil, mas não muito distante. O Brasil rapidinho pode chegar lá. E é o preço de quem é cidadão de bem e quem está no serviço público e quer enfrentar o crime organizado. Vamos lembrar aqui que o próprio governador Cláudio Castro, por enquanto, nós não tivemos uma represália oficial por parte do Comando Vermelho, mas na semana após a operação que foi feita, já subiu contra ele um pedido de prisão preventiva ali pelo presidente da Câmara, da Comissão, de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que é do PT, e também apareceu um processo que estava adormecido lá no TSE, pedindo a cassação do governador. Coincidência, obviamente que não é. Influência de algum outro ator nesses processos judiciais aí fica só uma suposição, mas que a gente vê um levante contra qualquer um que se levanta contra o crime organizado no Brasil, e isso nós vemos com constância, isso é recorrente, todo mundo que se levanta paga um preço, seja institucional, dentro do governo ou mesmo fora, Márcia.